Show de bola, pessoal! Vamos que vamos! Vamos aproveitar esse tempo aqui que a gente tem para poder fazer o nosso treinamento. Primeiramente, eu queria dar as boas-vindas, tá? Dentro do nosso treinamento aqui para os novos afiliados. Então, caso você seja um novo afiliado, seja muito bem-vindo à nossa família, seja muito bem-vindo à nossa colmeia. Coloca no chat aí, caso você seja um novo afiliado. E posso te dizer o melhor lugar que você deve estar, principalmente no começo da tua carreira, no começo da sua jornada, é de fato nos nossos eventos. É estar conectado, é buscar o conhecimento de uma forma intensa. Eu posso complementar e dar para você uma grande dica que para mim sempre fez muito sentido para as coisas que eu sempre quis conquistar na minha vida, que é a intensidade do aprendizado. Então, sermos intensos no nosso processo de aprendizado é algo que, de forma validada, acelera o nosso processo de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento ele está diretamente ligado à intensidade. Talvez você já deva ter ouvido falar da famosa teoria das 10 mil horas, né? Que uma pessoa, para que ela possa ser expert em algo, ela precisa ter ali, no mínimo, 10 mil horas daquilo. 10 mil horas investida em prática, 10 mil horas investida em estudo, 10 mil horas investida em transpiração. A gente sabe que é sempre necessário, e eu acredito de maneira muito fiel que todos nós aqui iremos conseguir nos tornarmos expert dentro de Hive, da visão da marca, da comercialização dos nossos produtos, nos nossos resultados. Mas o que nós precisamos fazer para que a gente possa, né, acelerar esse processo? E não existe outra forma da gente acelerar esse processo do que sermos intensos. Intenso, quando eu digo, é de fato, né, respirar o negócio. De fato, buscar treinamento, buscar capacitação, buscar conexão, para que você possa, né, ao invés de ficar ali, quanto tempo por dia você acaba se dedicando a fazer esse negócio? Eu me dedico basicamente 20 minutos, meia hora por dia. Por que que não pode se tornar esse hábito um hábito de uma hora e meia por dia? Por que que você não pode, né, dividir, estruturar o teu dia entre estudo e prática de uma maneira leve, de uma maneira que de fato você leve o teu negócio como prioridade? Se você definir o teu negócio como uma prioridade, vai ser muito simples você colocar intensidade. E aí mágicas acontecerão. Por quê? Porque quando nós colocamos intensidade, nós colhemos resultado. Grava o que eu estou te falando. O nosso resultado ele é fruto direto, tá? Da nossa intensidade. Então, se você é intenso, você colhe resultado. Quem colhe resultado se alimenta de progresso, tá? E desenvolve aquilo que todo mundo sonha, que é a tal da disciplina. Muitas pessoas, elas têm medo dessa palavra. Muitas pessoas, elas têm um certo, né, pavor em ficar ouvindo sobre isso e consideram desenvolver, por exemplo, disciplina algo muito desafiador. Mas a disciplina, ela tem uma relação direta com o progresso. É muito simples sermos disciplinados naquilo que enxergamos o progresso. Então, se você sabe como atingir progresso a partir de hoje, que é ser intenso, aplique a intensidade dentro do teu negócio. A intensidade no mundo das vendas, ela está diretamente ligada aos números. Então, se você está aqui começando a sua jornada, ou você que está um pouquinho mais de tempo, e isso é uma prática que eu costumo fazer de uma maneira muito comum com o meu time, principalmente em mentorias, principalmente em momentos que a gente tem ali para se aconselhar e conversar, é perguntar para as pessoas como que hoje está, por exemplo, a ação delas. Porque a sua ação ela determina de uma maneira diretamente proporcional aos seus resultados. Quando você tem uma ação intensa, é natural que seus resultados sejam maiores. E quando seus resultados são maiores, você gosta daquilo.
Você se apaixona por aquilo. Você vê aquilo fazendo sentido. E você começa a ter mais intensidade ainda e, né, surpresa, mais resultados. Então coloca isso, né, como um norte, como um mantra na tua vida de fato, né, poder viver intensamente a raiva, estar conectado nos eventos e agir. Eu recentemente eu li um livro, né, que o assunto, o tema é ultra aprendizado, e nesse livro ele traz muitas estruturas que pessoas que são ultra aprendizes utilizam para poder de fato desenvolver habilidades e competências num curto espaço de tempo. E uma das características que essas pessoas utilizam na vida delas é o fato de praticar enquanto aprende. Grava o que eu estou te falando. Praticar enquanto aprende, tá? O praticar enquanto aprende é uma ferramenta poderosíssima de transformação. E ela é um pouco contraintuitiva. Contraintuitiva em relação ao quê? Contraintuitiva ao modelo de sociedade que hoje a gente vive. E vou de uma maneira um pouco mais profunda, tá? Há uma visão até um pouco arcaica de sistema educacional. Por que que você está falando isso, Canina? Porque eu vou complementar aqui com o que vocês, para vocês entenderem. Eu sou cirurgião dentista de formação, como bem eu falei. E eu fui ter contato, de fato, né, com a boca dos pacientes na minha graduação, quando eu estava no meu, basicamente, meu terceiro ano de faculdade. Foi no final do segundo ano para o terceiro ano. E quando eu saí da faculdade em si, eu tinha atendido uma quantidade ínfima de pacientes para poder me colocar no mercado de trabalho com a responsabilidade a qual, né, eu estava sendo colocado. Eu estou explicando isso porque muita gente aqui também teve oportunidade, às vezes, de cursar um ensino superior ou fez alguma coisa nesse sentido. E na nossa cultura educacional é pregado que você execute as coisas depois de ter o reconhecimento para tal. Concordam comigo, sim ou não? Já dentro do nosso modelo, que é um modelo ágil, é um modelo com que quer, óbvio, né, transformar as suas atitudes em atitudes empreendedoras, a sua visão numa visão empreendedora, né, os seus hábitos em hábitos empreendedores. O que que você precisa entender? Que você precisa quebrar esse paradigma. Eu falo porque muitas pessoas que eu converso, às vezes elas tomam a decisão de se tornarem afiliadas e elas ficam paralisadas num determinado período de tempo porque elas querem buscar conhecimento e esse período de tempo que elas se predispõem a ficarem paralisadas, basicamente as enraiza no chão. Então, toma cuidado, né? Porque ficar paralisado dentro de uma ferramenta tão ágil e dinâmica, aonde você tem uma comunidade para te auxiliar em dúvidas e desafios que você tem, aonde você tem um site basicamente 360 recheado de informação e poder técnico de capacitação e orientação para você poder fazer o seu trabalho, treinamentos específicos, né? Tanto de negócio quanto de produtos, né? E principalmente os de produtos que acontecem às quartas-feiras, no nosso Hive Wellness. E já fica o convite para vocês. Nessa quarta-feira eu estarei com a doutora Renata Silingardi presente aqui dentro do nosso Hive Wellness para falar de três produtos da linha Hyper: creatina, beta-alanina e nossas proteínas. Então, se você quer entender, conhecer um pouco mais sobre creatina, beta-alanina e proteína, ou se você tem clientes ou possíveis clientes que vão se interessar, principalmente para aproveitar esse momento de Black Friday que nós estamos tendo de hyper. Então, assim, creatina, beta-alanina e as proteínas serão o assunto dessa quarta-feira no Hive Wellness. Então, é imperdível. Então, o que que eu te digo? Já que você tem tanto material para você já aproveitar, já se coloque em movimento. Já se coloque em movimento. Mas como, Canina, você me sugere eu já me colocar em movimento?
Então eu quero dar algumas dicas nesse sentido para vocês, tá? Então, a primeira dica que eu dou para vocês que estão começando a carreira, ou até você tem alguma pessoa, né, dentro do teu negócio que está começando a carreira, é você olhar inicialmente para a tua lista de contatos. Olhar para a tua lista de contatos e ter uma missão clara, objetiva, ao fazer essa primeira varredura, que é conversar com as pessoas mais fáceis da sua lista. Quem são aquelas pessoas que prontamente te retornam? Quem são aquelas pessoas que te adoram? Quem são aquelas pessoas que você tem uma conexão profunda? Quem são aquelas pessoas que, se você mandar uma mensagem, ela vai te responder, ela vai ser educada, ela vai ser uma pessoa que ela vai ali, né, se colocar no estado de atendimento junto contigo. Então, essas são as primeiras pessoas que nós sugerimos que você converse. E o primeiro ponto que nós precisamos entender é que o nosso trabalho de venda dentro do nosso negócio, ele é um trabalho de venda ativo. Depois, depois, você vai ter base e estrutura e vai aprender a fazer um trabalho de venda atrativo. Perfeito? Então prestem atenção nisso. Estamos falando de um trabalho de venda ativo, estamos falando de um trabalho de venda atrativo. O passivo, tá? Ele acontece muito mediante a pessoa ela já ter tido algum tipo de contato com a Hive e minimamente estar envolvida como uma cliente fidelidade. Eu não acredito muito numa primeira compra dentro de uma estrutura de trabalho praticamente passiva. Não é assim que o nosso negócio funciona. Então, eu preciso dançar conforme a música toca, eu preciso ter estratégia condizente com aquilo que é eficaz. Então, o que que é eficaz hoje? O ativo e o atrativo. Então, quando a gente olha para ativo e atrativo, a gente, começando a nossa carreira, às vezes a gente não tem muito discernimento daquilo que pode se colocar ou se fazer de forma atrativa. Então vamos partir para o quê? Vamos partir para simplesmente executar aquilo que nós sabemos que funciona e que está totalmente sob o seu controle, que é um trabalho ativo. Esse trabalho ativo ele começa como? Ele começa primeiramente identificando quais são as pessoas mais fáceis. Aquelas pessoas que, por exemplo, você sabe que elas já têm o hábito de utilizar suplementos alimentares, ou pessoas que você sabe que em algum momento, às vezes no curto espaço de tempo, elas te informaram, te disseram que elas precisavam mudar algumas coisas na vida delas. Então, aquelas pessoas que às vezes começaram a treinar, aquelas pessoas que você já ouviu que elas falaram para você que elas gostariam de emagrecer. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um processo muito importante chamado de qualificação. A gente vai qualificar a nossa lista, a gente vai olhar para a nossa lista, a gente vai olhar para essas pessoas e a gente vai falar, cara, peraí, deixa eu ver o que que é para quem. Perfeito? O que que é para quem? E aí, definindo o que que é para quem, nós vamos fazer um trabalho de consultoria de saúde. Esse é o nosso trabalho, é assim que nós nos posicionamos. O que que primeiro precisa acontecer? Óbvio, precisamos ser cordiais, precisamos ser educados, nós precisamos cada dia, né, nos tornarmos mais pessoas com o que Napoleão Hill chama, né, de personalidade atraente, né? Pessoas que não ficam tentando, né, dar palpite na vida dos outros, pessoas que não ficam falando mal das pessoas pelas costas, pessoas que não são ranzinzas, né, pessoas que não ficam querendo corrigir todo mundo. Então, o que que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a lapidar a nossa personalidade, é natural, e você não precisa estar sabendo disso, ou saber disso, ou como executa isso, antes de se envolver com esse modelo. Você pode aprender a partir desse modelo, aprender a partir da raiva e mudar suas atitudes e decisões e mudar as suas relações. Mas é importantíssimo. E aí, então, o que que nós fazemos? A gente faz uma consultoria de saúde. E como que a gente pratica essa consultoria de saúde? É muito simples. Então, eu vou usar aqui, por exemplo, a Luciana, que está aqui na minha tela. Então, vamos supor, eu, Thiago, sou amigo da Luciana. Hoje, existe algo que é muito valioso no mundo aí fora. E eu quero que vocês aprendam isso para que vocês possam dar valor
ao trabalho que a gente executa e dá valor, porque é muito dinheiro que isso custa. Chama atenção das pessoas. Então, empresas pagam milhões de dólares, milhões de reais, para poder ter o que você tem num simples oi, boa tarde, tudo bem? Tá por aí? Posso falar com você? Preciso falar contigo. Isso, a partir do momento que eu me comunico dessa maneira, eu tenho a atenção da pessoa a qual eu estou me comunicando. Então imagina, hoje, essa sua primeira lista, essas primeiras pessoas que você tem para conversar, que você tem para abordar, elas simbolizam milhões de dólares para as empresas aí fora. E você tem numa simples mensagem que sim, você irá usar estrategicamente para que você possa ter o retorno qual você deseja, que é inicialmente o que, Canina? A atenção das pessoas. Então, eu não começo a minha jornada fazendo uma lista de transmissão. Eu não começo a minha jornada, né, indo lá no Canvas e colocando todos os produtos da Hive em 3D e colocando eu sou uma revendedora da Hive, compre Hive comigo. Eu não é esse tipo de atitude que converte, até porque, com todo respeito, hoje a gente tem, né, uma condição aqui que transforma a raiva em dor e delícia, né? Qual que é a delícia? A delícia é que ninguém conhece os nossos produtos, ninguém conhece a nossa marca. Qual que é a dor? A dor é que ninguém conhece os nossos produtos, ninguém conhece a nossa marca, né? Então a gente tá, se eu chegar para os quatro cantos do planeta, sair gritando, eu vendo raiva, muitas pessoas, 99,9% das pessoas, vai falar o quê? O que é raiva? Então eu não posso adotar esse tipo de postura amadora. Então não adianta bulhufas, meu amigo, minha amiga. Absolutamente nada. Você entupir de banner os grupos da família, jogar 1 zilhão de lista de transmissão para aquelas mães da escola. Não adianta fazer isso. Ai, Canina, mas eu executei um trabalho como esse e eu tive venda. Perfeito, eu não estou preocupado com as vendas que você executou. Porque as vendas que você executou fazendo um trabalho como esse, você executaria de qualquer forma. Posso te garantir. O problema foram as vendas que você perdeu. Então o problema não está na venda que deu bom, é na venda que deu ruim. Que aquela pessoa, ela não te deu nenhum feedback, ela não falou nada, ela visualizou e falou assim: ah, lá vem a Luciana me encher as picuinhas de novo com ter que comprar coisa dela ou querer me vender alguma coisa. Eu não quero comprar nada de ninguém. Então, olha só, né? Como eu tenho uma verdadeira desconexão da necessidade. Por quê? Porque guardem que eu vou falar para você, é muito mais provável de forma esmagadora que a pessoa ela compre de você algo que ela precisa do que algo que você queira vender. Presta atenção. É muito mais provável, muito mais, que ela compre algo que ela precisa do que você queira vender. Você concorda comigo? Para você não ficar, né, eu não ficar nesse monólogo que já é um monólogo, né? Tô falando desde as 8h05 sem parar, de maneira desenfreada. Coloca no chat Amizade do Amor. Quem concorda comigo? Que é muito mais simples você vender algo que a pessoa queira comprar, que ela tenha necessidade, do que você, né, vender algo que você quer que ela compre. Então, o que que nós precisamos entender? Que, segundo Isaac Newton, né, toda ação gera o quê? Uma reação. Perfeito? Ação gera o quê? Reação. Se eu estou falando de ação gerar reação, o que que precisa acontecer? A ação correta para que gere a reação correta. E nós, como seres humanos, sabemos que a reação ela é fruto da ação.
Vou dar um exemplo para vocês. Se eu chegar agora na cama, olhar para a cara da Andresa e falar assim: amor, você é linda, maravilhosa, você é a mulher da minha vida. Obrigado por você, cada dia que passa, fazer de mim um homem maior, melhor, um marido melhor. Obrigado pela mãe que você é pelos nossos filhos e eu me sinto muito feliz pela família que nós estamos construindo. Se eu tenho uma ação igual a essa, qual vai ser a provável reação? Ela vai falar: vem aqui, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um beijo, durma ao meu lado essa noite. Você está liberado para dormir aqui, né? É provavelmente isso que irá acontecer, né? E agora, se eu saio pela porta do quarto, terminando o treinamento, chego na cama e falo assim: amor, caramba, né? De novo, você pegou todos os meus travesseiros, mais uma vez essa noite, você pegou e arrancou toda a coberta de mim. Meu pai amado, né? Vou falar uma coisa pra você, você ficou me chutando a noite inteira. Cara, que complicado que é, né? Dormir com você e estar aqui contigo. Qual que é a reação que ela vai ter? Então, o que que nós precisamos entender? Que para que a gente tenha uma reação, tá? Parte da nossa ação. E tudo que nós fazemos está 100% dentro do nosso controle. Então, se está 100% dentro do nosso controle, o que que nós precisamos entender? Que se eu quero entender qual que é o problema, ou qual é a necessidade da pessoa, eu preciso fazer perguntas. Porque é a pergunta que vai me trazer a reação que eu quero. Então eu preciso perguntar: Lu, que bom que você me respondeu. Obrigado pela tua atenção. Lu, deixa eu te fazer uma pergunta. Me fala uma coisa aqui, como é que tá a tua saúde? Existe algo hoje, por exemplo, dentro da tua saúde que você gostaria de mudar? Você está satisfeita com a tua pele? Você está satisfeita com a questão de flacidez? Você está satisfeita com sua composição corporal? Você está satisfeita com a sua performance dentro dos esportes? Porque eu preciso encontrar essa dor. Quando eu encontro essa dor, e às vezes, pessoal, você vai conversar com pessoas que elas estarão satisfeitas com tudo. Essas pessoas é para ela que você vai querer vender, é para ela que você vai, às vezes, forçar o seu emocional. Você vai falar, né? A raiva não é para mim, não tive condições, esse negócio não é para mim. Às vezes você encontra uma pessoa que você tá bem, tô, tá tudo bem, tá tudo em ordem, tá. Você tem algum problema? Não, tá tudo certo, tá. Meu, a gente não é para vender, por exemplo, às vezes para uma pessoa igual a essa. E é natural, isso vai acontecer. E algumas pessoas elas adotarão um pouco desse tipo de postura porque elas não querem comprar nada, digamos assim. Mas o que que eu preciso aprender a construir? Eu preciso aprender a construir uma relação com o meu cliente. E esse processo de construção de relação, ele está totalmente interligado à consultoria, a você perguntar como está, é você querer entender o que que ela está sentindo, é você querer entender como é que está a saúde dela, para que você, de maneira consultiva, oferte uma solução. Perfeito? Pessoal, é simples. Então, Canina, você quer dizer que, poxa, esses pequenos passos, esses simples passos, eu executo a minha lista. Depois, eu verifico dentro da minha lista quem são as pessoas mais fáceis, as pessoas mais qualificadas para que eu possa conversar. Eu mando uma mensagem para ela, chamando a atenção dela, e depois que ela me retorna com a atenção dela direcionada para mim, eu pergunto para ela como está a saúde, como é que está a vida, como é que estão os negócios. Eu crio uma conexão até que ela me entregue a dor. Mediante a entrega da dor, eu discorro sobre a solução. E caso você esteja começando o seu trabalho, começando a empreender com a Hive, e você não saiba todas as soluções, sobre tudo que os produtos fazem, aí vem a última orientação do nosso treinamento de hoje. Eu fiz questão de já deixar esse material aqui aberto, tá?
E mais uma vez eu preciso encorajar absolutamente todos vocês a devorarem o nosso playbook Renda Paralelo, programa afiliado. Devore esse conteúdo, porque esse conteúdo ele é completo para você poder ter um resultado completamente transformador. Então eu deixei ele aqui bem espaçado para vocês entenderem, né? Então você que está aqui, você vai entender um pouquinho mais sobre o programa de afiliados, vai ter uma parte de bem-vindo para você poder entender como é que funciona a estrutura, tem uma parte de empreendedorismo para você poder desenvolver a mentalidade, o mindset necessário, né? É fundamental você desenvolver essa sua mentalidade. Bônus venda direta, como é que ele funciona, bônus e-commerce, como é que ele funciona. Bônus cliente fidelidade, como é que ele funciona, Fast Start, e aí a gente entra para a nossa trilha de vendas. Então a gente entra para o processo de prospecção, qualificação, processo de abordagem, processo de apresentação, processo de fechamento, processo de follow-up e pós-venda. Então é você se tornar um mestre nessas etapas, um mestre nesse processo, é que você vai conseguir construir algo grandioso, tá? Então tem até fluxograma dentro do nosso material, tá, pessoal? E aí, como eu falei, né? Tá tudo aqui. Então eu vou abrir aqui para você, né? Ah, e eu não sei qual que é a solução para o problema que a pessoa está sentindo, o problema que ela está vivenciando. Tá no nosso playbook do programa afiliado. Então, ela falou que ela tem insônia, ela falou que tem uma dificuldade para dormir, ela falou que tem sensação de acordar cansado. Nimbus. Ela falou que ela queria melhorar a pele que está inflamada, ou se não, a flacidez na pele. Reskin. E ela falou para mim que ela está com obesidade ou sobrepeso. Lose it. Ela falou para mim que ela queria melhorar, né, o envelhecimento na aparência, ela tá com a pele mais envelhecida. Skin. Ele disse para mim que, poxa, ele queria ter mais força, ganhar massa muscular, ele quer ter uma performance nos exercícios físicos maiores. Hyper. Então, pessoal, todo o nosso material, mais uma vez, né? Se você não tem usado esse material como um alicerce, se você não tem duplicado esse material como uma estrutura de treinamento, de capacitação para o teu time, para de ser teimoso ou teimosa. O material de apoio e suporte, o nosso Hive Academy está sensacional. Você tem que tomar café da manhã Hive Academy, almoçar Hive Academy, jantar Hive Academy. Lembra o que eu falei para você? Seja intenso. Então, devora todo o conteúdo, leia todos os playbooks e aplique esse seu conhecimento. Se você devorar e aplicar, você vai colher os resultados. Perfeito? Queria desejar para vocês um extraordinário final de mês. Desejar para vocês vendas incríveis essa semana com a nossa Black Friday da linha Hyper, Black November. Depois teremos na sexta e no sábado, né? Sexta e sábado, né? A continuação da nossa Black November. Então, muita coisa boa ainda está por vir. Estamos entrando na semana que naturalmente é a semana que existem mais compras. E lembre-se sempre de uma coisa: quando já se houve a quebra da barreira da compra, o que que é isso? Muita gente não quer gastar dinheiro. Ponto. Mas quando gasta, a barreira já foi quebrada. Sempre vai ser mais fácil vender para uma pessoa que já quebrou a barreira. Então, é mais fácil às vezes você vender para aquela tua amiga que já comprou um monte de coisa dentro da Black Friday, comprou liquidificador, geladeira, batedeira. É mais fácil você vender para ela do que vender para aquela sua amiga que não vai aproveitar nada nesse mês de novembro de coisa nenhuma em lugar nenhum. Então, ligue o radar para aquelas pessoas que, por exemplo, já compraram de você algum outro produto. Então, alguém que já adquiriu Lucid, alguém que já adquiriu Nimbus, alguém que já adquiriu Skin. Converse com essas pessoas, explique sobre Hyper, traga clareza sobre Hyper. É simples. Essas pessoas, elas já quebraram uma primeira barreira. Então aproveita
todas essas estratégias, coloque em prática e termine esse mês de novembro, né, garantindo aí os seus avanços dentro do ranking de afiliados, tá? Espero muito te ver afiliado 3K, 7K, 15K, 30K, o céu é o limite. Levar saúde para as pessoas é algo incrível. Então, que nós possamos continuar a nossa missão com muita transparência, com muita transpiração e fazer desse planeta, sem dúvida, um planeta de pessoas mais saudáveis, tá bom? Um beijo no teu coração, excelente final de segunda-feira e contem comigo para tudo que vocês precisarem. Beijo, valeu pessoal, tchau, tchau, fui!